Olá, tudo bem? Eu sou a Rosiane Lima e bem-vindo ao meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje está começando o nosso primeiro dia da leitura da Bíblia completa. Então, se inscreva no meu canal, dá um joinha e vamos nessa com o nosso propósito. E já estou aqui com a minha Bíblia, né? A Bíblia da Mulher, com a nova tradução, mas você pode acompanhar com a Bíblia que você tiver, tá? Porque tem umas Bíblias que falam que é da Igreja Católica, que é Ave Maria, Santa Maria, enfim, não sei. Tem outras Bíblias cristãs que o pessoal fala que é Bíblia de crente, enfim, tem vários tipos de Bíblia, né? E tradução também. Só que o propósito é o mesmo, a palavra é a mesma, e eu quero falar para vocês que a inspiração vem do Espírito Santo de Deus que tá dentro de mim e tá dentro de você. Então, assim, a Bíblia que você tem não importa, porque o que importa é a inspiração de Deus e ele vai falar contigo através do Espírito Santo, tá bom? Então, vamos começar. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo da leitura da Bíblia completa, que você pode acompanhar com um cronograma de 90 dias, 180 dias e de um ano, que é 3, 6 e 9 meses. Desculpa. 3, 6 e um ano, tá bom? Então, assim, você pode pegar sua Bíblia e vamos começar a partir de Gênesis, do capítulo 1, e vamos até o capítulo 15. Então, assim, é uma leitura extensa para o cronograma de 90 dias, tá bom? Então, assim, se você não conseguir acompanhar toda a leitura agora, você vai assistindo, vai dando pausa e vai acompanhando. O importante é você acompanhar toda a leitura. De preferência, você fazer um acompanhamento com a sua Bíblia também, para comparar a leitura que eu estou fazendo, tá? E mais para frente, eu vou desenvolver novos vídeos com temas específicos da Bíblia e até mesmo um debate. Na verdade, não seria um debate, assim, seria uma explicação da leitura. Só que nesse primeiro momento, mais uma vez, é só leitura corrida, tá? Tá bom? Uma leitura corrida, e aí no decorrer dos dias a gente vai desenvolvendo novos vídeos. Você pode dar sugestão de leitura também, leitura específica, que a gente cria um vídeo específico para aquela leitura e a gente pode comentar. Eu posso comentar de acordo com a minha visão, com a minha interpretação, e vocês colocam no comentários aqui do vídeo, né? O que você entendeu dessa palavra, e a gente vai trocando informação, trocando ideia, e eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai estar conosco nessa jornada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia aqui e vamos fazer a nosso primeiro dia de leitura, que vai... Já pegou a Bíblia? Que eu tava aqui conversando enquanto você pegava a sua Bíblia aqui pra gente poder começar a leitura, tá bom? Que é uma leitura extensa, eu posso falar, mas o que é importante é o conhecimento e o que Deus vai falar com nós através dessa leitura, tá bom? Então vamos lá. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 15. Começando, gente. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo e escuro. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir.
Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim começou. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e na outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e foi o segundo dia. Aí Deus disse que haja. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça na terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que ele havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todos os tipos de vegetais. Isso é, plantas que deem semente e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão frutas. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia da criação. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharam no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez das duas grandes luzes a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois, Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voam no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas do mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão.
Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que governa, uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saía dali, se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é ouro puro. E ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxê. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor Deus ao homem o Senhor deu ao homem as seguintes ordens: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse
a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que ele pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nomes nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, essa é a carne de minha carne e os ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que vocês, quando comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estavam passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou para ele: E quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem então disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira
me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer do pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas da sua descendência e da descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibir de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até você volte para a terra. Pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs à sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Então o Senhor Deus disse o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse da terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Desculpa. Quarto capítulo. Adão teve relação com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome dele de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta
mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí, Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e seu irmão e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: Por que você fez isso? Então Deus disse: Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar da terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus: Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: Isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região do Nod, que fica a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marque bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 7 e 7 pessoas da família do assassino. Adão e sua mulher
tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus.